Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez dando continuidade nos mais pedidos da semana passada, ok? Então a gente começou falando um pouquinho de tecido sanguíneo, na verdade, e hoje a gente vai falar de um ponto específico que você sabe que cai muito. É isso mesmo, que é o processo de coagulação sanguínea. Então se você tem dificuldade nesse tema, ultimamente você está tendo problemas para resolver questões acerca desse tópico, então vem comigo que agora você vai aprender. Pessoal, o mais pedido dessa semana foi o tópico de coagulação sanguínea, ok? E sempre que a gente fala de coagulação sanguínea, pessoal, a gente vai ter um protagonista. A gente vai ter aquele cara que rouba a cena. E aqui vão ser as plaquetas. Sempre que a gente fala de plaqueta, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. O que, Jordano? Plaqueta não é célula. Oxê, plaqueta não é célula. Às vezes aparece com outro nome, então vocês têm que tomar cuidado. Pode aparecer em alguma prova, em algum exercício, como trombócito. Jordano, tu acabou de falar que plaqueta não é célula. E esse sufixo não corresponde à célula? É verdade. Tá tudo bem, você está certo. Mas plaqueta não é célula, certo? E o que é uma plaqueta, Jordano? É um fragmento citoplasmático originado na medula óssea vermelha a partir de uma célula, beleza? Então as plaquetas não são células, mas elas são originadas a partir de algumas células. E quais células são essas? Os famosos megacariócitos, certo? Então as plaquetas é como se fossem pequenos pedaços de uma outra célula. Qual célula seria essa? Os famosos megacariócitos. Então sempre que você fala de coagulação sanguínea, você vai se lembrar das plaquetas, mas não se lembrem dela como se fossem células, e sim fragmentos celulares, provenientes de quem? Dos megacariócitos. Então, pessoal, aqui eu tenho uma imagem representando o processo de coagulação sanguínea. Na verdade, o início. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo, perfeita? Pode ser uma veia, pode ser um capilar, certo? Normalmente é um capilar, que é rompido em alguma lesão, certo? Aqui, essa região aqui, seria a medula óssea vermelha, ok? E na medula óssea vermelha a gente vai ter quem? Essa célula bem grande, essa célula mega. Quem é essa célula mega? Isso é um exemplo de megacariócito. Esse megacariócito, ele emite as suas projeções citoplasmáticas para o interior desse vaso sanguíneo. E lá, pequenos pedaços dessas suas projeções, dessas suas ramificações, se solta. Cada pedacinho desse que se solta, pessoal, é uma plaqueta. Então, cada pedacinho desse aqui, ó, é uma plaqueta. Plaqueta é célula, pessoal? Não. Plaqueta é fragmento de célula. E esse fragmento é proveniente de qual célula, Jordano? Dos megacariócitos, beleza? Então, cada bichinho desse aqui, ó, cada pedacinho desse seria uma plaqueta. Então, o início vocês já entenderam. Jordano, e como é que ocorre de fato o processo de coagulação sanguínea? Então é o seguinte, por algum motivo, houve uma lesão aqui no endotélio desse vaso sanguíneo, que é o tecido de revestimento interno dos vasos, certo? Então aqui, ó, essa parede, o endotélio, ele foi rompido por algum motivo, por alguma lâmina, por algum objeto pérfuro cortante, certo? Então, após esse rompimento, o que vai acontecer? Pequenas fibras de colágeno ficam espalhadas nessa região, certo? Então, na região da lesão, após essa lesão, fibras colágenos ficam espalhadas, ficam soltas na região da lesão. O que vai acontecer? Obviamente, o sangue vai começar a escapar
pelo local onde ocorreu essa lesão, não é verdade? Então começa a escapar sangue, o sangue começa a sair por esse espaço. Só que nesse processo de passar sangue, acaba que algumas hemácias ficam presas nesse entrelaçado de fibras colágenas, ok? Então acaba que algumas hemácias começam a ficar presas nessa região, beleza? E juntamente com essas hemácias, ó, quem vai se prender também? Plaquetas começam a se prender, ok? Então essa trama de colágeno faz como se fosse uma rede, e impede a passagem de algumas coisas, algumas hemácias, alguns glóbulos vermelhos e também, nesse caso, algumas plaquetas. Pessoal, quando você começa a ter esse processo de agregação plaquetária, essas plaquetas elas vão começar a liberar fatores, certo? Fatores químicos, fatores que vão fazer uma comunicação entre essas plaquetas, digamos assim. O principal fator que vai ser liberado é a famosa tromboplastina. E quanto mais plaqueta eu tenho, mais tromboplastina eu vou liberar. E na medida que eu começo a liberar tromboplastina, vai ser desencadeado, certo? Aquele processo de coagulação sanguínea, a cadeia de coagulação sanguínea, ok? Então, na medida que essas plaquetas começam a se agregar, certo? Elas começam a se unir, eu começo a liberar fatores químicos. O principal fator químico que vai ser liberado vai ser a tromboplastina, ok? E essa tromboplastina, ela vai desencadear uma cascata de coagulação sanguínea, beleza? Então, olha para cá. Lesionou, fibras colágenas foram expostas, formei uma trama, certo? Um emaranhado dessas fibras, de forma que hemácias e plaquetas fiquem presas nessa região, ok? Na medida que começa a ficar várias plaquetas presas, tem agregação plaquetária, liberação de tromboplastina. Pessoal, a tromboplastina, ela tem um outro nome, que é a famosa tromboquinase. E como eu sei que vocês são alunos excepcionais, esse sufixo quinase, ele já dá uma deixa para a função dessa enzima. Uma quinase faz o quê, pessoal? As quinases, a classe de enzima enquadrada nas quinases, elas têm função de ativação. Beleza? Então, por exemplo, a heteroquinase, ela ativa o tripsinogênio em tripsina. O HCl, por exemplo, que converte o pepsinogênio em pepsina, funciona como se fosse uma quinase. Então, sempre que você tiver esse sufixo quinase, é algo que vai ativar alguma coisa, beleza? Jordano, então essa tromboplastina ou tromboquinase vai ativar quem? Vai ativar a protrombina em trombina, beleza? Então, a tromboplastina ou tromboquinase vai ativar alguma coisa, algo que está inativo, perfeito? Então, essa coisa que vai ser ativada é a protrombina. A protrombina vai ser convertida em trombina. Jordano, essas bolinhas verdes aí, é para enfeitar, é? Não. Vai ter um íon que vai ser necessário para que ocorra essa conversão de protrombina em trombina. Que íon é esse? É o famoso cálcio. Beleza? Então, o cálcio plasmático, o cálcio que está no sangue, ele é de extrema importância. Por quê? Ele participa diretamente do processo de coagulação. Onde especificamente, Jordano? Na conversão de protrombina em trombina. Beleza? Jordano, essa seta aqui está em branco, tu esqueceu alguma coisa? Não, esqueci não. Eu botei de propósito para você achar que está faltando alguma coisa. Essa protrombina, ela é formada lá no fígado
E para que ocorra a síntese hepática de protrombina, é necessário uma vitamina. Qual vitamina é essa? Pausa aí e responde. Isso mesmo, a famosa vitamina K. Então, uma pessoa que tem hipovitaminose relacionada à vitamina K, os processos coagulativos dela, os processos relacionados à coagulação, estarão o quê? Danificados, estarão com certeza prejudicados. Então, protrombina, formada lá no fígado, a partir da vitamina K, é transformado em trombina através de quem? Tromboplastina ou trombognase. Mas tem que ter na presença de quem também? Do cálcio, ok? Essa protrombina, ela já é uma enzima, essa trombina, ela já é uma enzima ativa. E ela vai converter o fibrinogênio, certo? Que está lá no sangue. Então, se ele está lá livre no sangue, ele é solúvel ou insolúvel? Ele é solúvel. Então, anote aí. O fibrinogênio é uma proteína solúvel, certo? Que vai ser convertida em uma proteína insolúvel, que é a fibrina. Quando essa fibrina é formada, ela é como se fosse uma cola que vai unir... Vou botar de outra cor. É como se fosse uma cola que vai unir tudo isso aqui. Então, na medida que a fibrina é produzida, ela vai formando um maciço, certo? Ela vai unindo essas estruturas e vai formando uma bolinha maciça, formada por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaqueta, colágeno. E na medida que isso vai se endurecendo, digamos assim, solidificando, vai tapando esse buraco. Ou seja, vai evitar essa saída contínua de sangue. Beleza? Lembrando que o fibrinogênio é solúvel, ele está solto no sangue, certo? Enquanto a fibrina é insolúvel. Quem é isso aqui de verde, pessoal? Mais uma vez, é o famoso cálcio, ok? Uma coisa importante, pessoal, sempre que há lesão tecidual, você sente dor, não é verdade? E sempre que você tem essa lesão de tecidos, você libera um fator que é a famosa bradicinina. Bradicinina. Essa bradicinina, ela está relacionada à percepção da dor. É ela que vai estimular essa sensação de dor quando a gente fala de lesão tecidual. Beleza? Então, pessoal, não se esqueçam. Mais uma vez, só para fixar. Vai respondendo comigo aí. Lesão tecidual, certo? Após essa lesão tecidual, uma trama, fibras colágenos ficam expostas, beleza? Essa exposição de fibra colágeno começa a reter o quê? Hemácia, certo? Além das hemácias, começa a reter o quê? Os fragmentos celulares, que são as plaquetas, perfeito? Essas plaquetas começam a ficar em íntimo contato. E esse íntimo contato faz com que elas liberem fatores químicos, principalmente tromboplastina ou tromboquinase. Eita, Jordano, sufixo quinase é um ativador, vai ativar alguma coisa. Essa tromboplastina ou tromboquinase vai ativar quem? Vai ativar a protrombina em trombina. Mas para que isso ocorra é necessário um íon. Qual é o íon? Íon cálcio. Vai ter alguma vitamina relacionada a esse processo? Vai. Vitamina K. Para quê, Jordano? Porque lá no fígado, para que ocorra a síntese hepática de protrombina, é necessária a presença dessa vitamina. Então, convertir protrombina em trombina, a trombina vai converter uma proteína solúvel em uma proteína insolúvel, beleza? Então, a trombina converte o fibrinogênio em fibrina. Fibrinogênio solúvel, fibrina insolúvel, beleza? Essa fibrina gera uma ligação, uma união entre hemácias, entre glóbulos brancos, entre plaquetas, formando uma estrutura mais sólida. Essa estrutura sólida, ela vai preencher o espaço dessa lesão, formando o famoso
coágulo sanguíneo, ou seja, promovendo a coagulação sanguínea. Beleza, pessoal? Então, o encontro de hoje, está relacionado a esse tópico e semana que vem, se Deus quiser, a gente vai voltar aqui com mais algum assunto bem importante para a prova de vocês, tá bom? Beijão e até a próxima.